SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, no estado de Goiás, em Santa Rita do Araguaia. Estamos gravando em Alto Araguaia, Mato Grosso, cidades vizinhas, a qual aprendi a amar, a qual aprendi a respeitar e a qual aprendi a amar também os cidadãos santarritenses e araguaienses, né? Nós estamos aqui proferindo a palavra de Deus, estou aqui proferindo a palavra de Deus aonde Ele enviar, seja em Rita do Araguaia, Alto Araguaia, seja em qualquer lugar, seja para os ricos, para os pobres, para os enfermos, por aqueles que estão na rua. Porque se nós fizermos acepção de pessoas, amados, nós não acreditamos no Deus que nós proferimos. E esse Deus que nós proferimos, esse Jesus ressurreto que nós proferimos, ele não está vinculado só à riqueza ou só a uma sociedade imperialista que diz que é dotada de toda a sabedoria, de toda a ciência e que é majoritária na cidade. Não. O Ide do Senhor, ele fala para todos aqueles que querem receber. E aqueles que estão vivendo na rua, amados, principalmente nós vemos e aprendemos com eles. Às vezes você pode pensar, mas o que eu posso aprender com uma pessoa que é um andarilho, é um drogado, é um alcoólatra que está vivendo nas ruas, pastor? O que ele pode me ensinar? A pessoa não cuida nem dele, não se banha, não tem nenhuma meta, nenhum objetivo, não trabalha, não tem família, não tem nada, não tem vestimenta, não frequenta a igreja, não faz nada disso. Só vive aí pedindo ou dormindo com os seus cachorros ali do lado. E o que ele pode me dar? Amado, você precisa experimentar algumas coisas, você precisa viver alguma coisa para saber o retorno e reflexo daquilo. Porque às vezes a gente é muito motivado por aquilo que a gente ouve pela primeira vez. E eu falo para você, quando você ouve de mim, o que eu estou falando aqui, ou de qualquer outro líder espiritual, um pastor, ou seja, uma pessoa que está à frente de um trabalho sério, falando da palavra de Deus, você tem a oportunidade talvez não de julgar ou subjugar aquela palavra, mas você pode conferir aquilo que está sendo ensinado, você pode ir no texto a qual foi proferido, fazer a leitura desta palavra, talvez alguns textos você não entenda, mas você pode compartilhar, buscar e conversar com outra pessoa, até que você tenha realmente um discernimento daquilo, um entendimento daquilo. Isso é favorável, isso é válido fazer isso. E da mesma forma que algumas pessoas falam que esses andarilhos, essas pessoas de rua, não podem nos agregar nada, estão enganados, porque eles têm experiências de vida que talvez eu e você nunca tivemos e talvez nunca teremos. Então você precisa entender que mesmo diante da situação em que ele se encontra, que ele vive, ele tem algo a nos ensinar, ele tem algo a nos mostrar, ele tem algo a nos falar de bom e de ruim, de coisas boas, porque todos eles que eu converso, amado, a maioria coloca o nome de Deus e acredita, e diz que acredita em Deus. Por quê? Porque ele fala, mas pastor, você acha que eu não acredito em Deus? Eu já estaria morto, porque de repente eu não tenho nada para comer e de repente me oferece uma comida, um alimento, um pão, uma marmita, uma comida depois do almoço ou na janta, ou alguém vem até mim e dá, eu não sei o que acontece amanhã, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho alimentação, eu não tenho uma casa, eu não sei onde eu vou dormir, eu não sei o que eu vou comer, mas de alguma forma, e só pode ser Deus, e Ele está exatamente certo, amado. Amados, quem faz e quem conduz o coração do homem para ser um coração generoso, compassivo, que vá até essa pessoa e alimente, converse com ele e até mesmo ouça às vezes, é Deus, amado. Então, saiba que certamente nós vamos aprender coisas com essas pessoas. Pode ser que tenha coisas ruins também, que você deixa de lado, né? Não vai agregar, mas certamente tem conhecimento na vida deles, daquilo que eles passaram, de experiências tremendas que eles já tiveram com Deus e com as coisas do mundo, que vai ser muito interessante para nós. Podemos compartilhar e podemos saber o que eles já passaram.
Então eu quero ler um texto com vocês, que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 28, nós vamos ler. Olha o que diz assim, Romanos, capítulo 8, versículos 26 ao 28, fala sobre a intercessão do Espírito Santo de Deus. Começa assim, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa tremenda, que passagem poderosa e tremenda. Mas qual é a parte tremenda, pastor? As coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só isso? Não, olhe todo o texto e o contexto. Nós não temos tempo para ler todo o texto e falar sobre o contexto. Nós lemos apenas do versículo 26 ao 28, mas até o 39 ele fala sobre a intercessão do Espírito, mas ele inicia mostrando, nos apresentando algo tremendo. Olha o que diz, eu vou repetir. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Amados, todos nós temos um momento de debilidade e de fraqueza. É uma oscilação, eu diria, natural do ser humano, a qual, por determinada situação, por determinada condição, ele entra num estado de fraqueza emocional ou espiritual. Agora, a palavra de Deus diz, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Ele está vendo, ele está percebendo, ele está vendo o que estamos passando e sabendo da nossa debilidade e fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas que coisa tremenda. Agora ele fala assim, sabe isso que você está passando? Eu vos assisto, porque sei o que estás passando, sei o momento de fragilidade e debilidade, e sei que não está pedindo ou falando como deveria. Porque a forma que pediste, a forma em que está orando, a forma em que está falando, não é assim, filho. Eu já te ensinei. Então o Espírito Santo de Deus é tremendo. É maravilhoso. E olha o que ele diz, continua. Orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, sobremaneira. Por quê, amados? Porque seria insuportável passar pelos momentos de fragilidade, de contendas, de discórdia, situações terríveis pela qual todos nós podemos passar, se não fosse o Espírito Santo de Deus que estivesse intercedendo por nós, fazendo, amados, algo tremendo entre nós, sendo um Deus poderoso entre nós. E agora ele diz aqui, amado, se não fosse o Espírito Santo interceder por vós, amados, vocês não suportariam. Seria tão grande a dor, seria tão grande o desespero, que vocês não suportariam. Por isso, esse Deus tremendo, o Espírito Santo poderoso de Deus, é que nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que não seja tão pesado, para que não seja tão doloroso, porque não suportaríamos. Olha que coisa tremenda. E ele continua dizendo, e aquele que sonda o coração, os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Você viu como isto tudo está vinculado? Quando nós falamos da Trindade, que é um estudo muito detalhado, muito avançado, muito grande, e precisa de uma interpretação lúcida, uma interpretação conforme a palavra de Deus, a qual fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é uma questão de hierarquia ou de patamar espiritual. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Pai maior,
Jesus no meio e Espírito Santo por último. Não, não tem nada a ver com isso. Eles estão no mesmo estágio, eles simplesmente são 3 em uma única pessoa, digamos assim, numa palavra até pequena, digamos, falando sobre pessoa, não é uma pessoa, né? É só para que você entenda melhor. 3 em uma pessoa só, agindo de formas diferentes. Então aqui Deus, o Deus soberano de Israel, fala ao Espírito Santo, que é o conselheiro, que é o consolador, que está entre nós. Agora ele diz que o que nós estamos passando e concede ao Espírito Santo que interceda por nós com gemidos inexprimíveis, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que amam a Deus é aqueles que reconhecem a soberania de Deus, amados. Aqueles que honram a Deus, aqueles que têm temor a Deus. E o princípio de temor a Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se eu tenho temor, consequentemente, tenho sabedoria. Se eu sou sábio, consequentemente, eu tenho temor. Agora, quando nós falamos assim, amados, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui está tratando do próprio Deus, falando de amor. Ele é amor. Então eles falam, ele quer que nós amemos a Ele, da mesma forma que Ele nos ama. Porque quando nós amamos a Deus, tememos, honramos a Deus, amados, nós estamos dizendo que Ele é o nosso Senhor, que agora a nossa vida é conduzida por Ele e agora a nossa esperança está somente nele. No passado, quando não o amávamos, quando não o conhecíamos, estávamos destituídos da glória de Deus pelos nossos pecados, nós caminhávamos fazendo coisas terríveis, amados. E alguns ainda fazem até hoje. Nós feríamos pessoas, alguns ainda ferem pessoas, nós falávamos palavras de maldição a pessoas, e alguns ainda falam hoje, nós agredimos pessoas, transgredíamos situações, nós usurpávamos pessoas, nós éramos corruptos, e alguns são ainda, enfim, uma série de fatores. Uma série de situações que nos apartavam da presença de Deus, que nos separavam de Deus. Por quê? Porque Ele quer nos separar? Não, porque nós, o pecado, nos separa de Deus. Porque o pecado nos faz ser conduzidos por Satanás e pelos seus demônios, não por Deus. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Por quê? Quando o homem vive no pecado, vive na transgressão, vive na idolatria, na feitiçaria, em tantas outras coisas, amados, esse domínio não é de Deus. Porque Deus é paz, é luz, é palavra da verdade, é amor, é compaixão, é misericórdia, é fortaleza, é refúgio, é esperança. Como pode um Deus imutável, um Deus que não se abala com nada, um Deus que sabe toda a ciência, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que tem poder para todas as coisas, porque Ele formou todas as coisas, ser conivente com estas outras situações? Não tem, amados. Ele é imutável, Ele não muda. Então, da mesma forma que o Senhor é imutável, nós precisamos ter os princípios dessa palavra e não nos contaminarmos com a velha criatura, do que éramos ontem, do que fazíamos no passado. Porque algumas coisas, amados, nós vamos, digamos assim, baixando a guarda, relaxando na busca de Deus, na leitura da palavra, na oração, e vamos saindo dos caminhos do Senhor, saindo do caminho correto, da palavra de vida eterna, e indo para outros caminhos, indo para uma vida de derrota, uma vida a qual nós servíamos e qual nós éramos antes. Agora uma vida diferente. Agora, quando eu continuo, permaneço nele, certamente esta palavra é para mim e para você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Alguns pegam esse versículo e falam que todas as coisas cooperam, que você vai ficar rico, que você vai ser poderoso aqui na terra, que você vai ser bem-sucedido. Não tem nada a ver com isso. Todas as coisas cooperam, está dizendo que a tua vida pode ter paz, harmonia, que você pode ter uma casa abençoada, filhos abençoados, que te respeitem, uma esposa que te honre, você, mulher, um esposo que te honre, que te ame. As coisas vão cooperando, todas as coisas, amados. Você está falando no trabalho, no emprego, na casa, na família, em todas as coisas. Na tua vida espiritual, tua vida emocional,
tua vida financeira, tua vida em casa, no teu trabalho, em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus, amados, sempre foi vidas. O propósito de Deus sempre foi a tua vida e a vida de toda a população da terra. Ou seja, por que Deus ama tanto? E por que Deus quer também aqueles que são perdidos, que são assassinos, que são loucos, que estão perdidos, que estão fazendo coisas terríveis? Porque o amor dele, amado, é incomparável. O amor dele, amado, não pode ser comparado ao nosso, porque quando alguém faz alguma coisa para nós, nós queremos exercer a ira, e a ira, amados, nos afasta de Deus, porque a ira diz que eu não amo o próximo mais, eu não amo a Deus, porque a ira me faz fazer coisas terríveis, amados. Você já passou por isso certamente, eu já passei, você já passou no momento, se você não estiver lúcido, se você não respirar, não entrar no momento de lucidez e pedir para o Espírito Santo te consolar, para o Espírito Santo te mostrar a verdade, amado, você faz coisas terríveis. Você fere alguém, você machuca pessoas, você agride pessoas, você faz coisas terríveis e até mesmo pode matar. Então, amados, deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo. Ame a Deus sobre todas as coisas e saiba que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis antes mesmo que você passe por determinada situação. Por isso você está suportando, não é porque você é forte. A força vem de Deus. Não é porque você é sábio ou inteligente, porque a sabedoria só vem de Deus, só provém de Deus. Não é porque você é uma pessoa sempre alegre, sempre feliz, porque a alegria do Senhor é a nossa força e por isso provém dele. Então que você confie plenamente e saiba sim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem os seus desígnios, sim. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele é tremendo e porque certamente cumprirá com toda a sua palavra. Então, aguarde no Senhor, confie no Senhor e as demais coisas Ele fará, amado. Seja bênção na sua casa, com seu cônjuge, seja bênção com seus filhos, seja bênção no seu trabalho, seja bênção na sua escola, seja bênção na sociedade em que você convive. Seja referência para que um dia você possa não olhar para trás, mas lembrar das coisas que passaram e lembrar que você deixará um legado. A maior posição de um homem aqui na terra não é os bens materiais que ele deixa para os filhos ou para os parentes, é o legado. Porque você pode deixar muitas coisas para os seus parentes. Você que está ouvindo aí, talvez você seja uma pessoa muito rica, muito próspera. Eu não estou falando da tua prosperidade, da tua riqueza. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Eu estou falando que nem toda essa riqueza, nem tudo isso, nem todo esse patrimônio pode agregar legado, pode deixar um legado de valor para a sua família. O que vai deixar é quem você é em Deus. Se todo este patrimônio, se tudo isso que você tem foi consagrado a Deus ou está diante de Deus, amado, aí sim você vai deixar um grande legado para estas vidas que vão olhar para você e vão saber que tudo o que o meu pai, o meu avô conquistou foi com muito esforço, foi com muito trabalho e confiando plenamente no Deus poderoso de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus, um Deus soberano sobre céus e terra, que pode infinitamente maior do que nós imaginamos ou pensamos, para a glória do nome dele, porque tudo é para ele. Confie nele, amados, e você verá o poder dele se aperfeiçoando na tua fraqueza. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.